E aí, meu povo querido, vamos para uma aula agora só de exercício para a gente aplicar o que conheceu de triângulo retângulo, principalmente em relação aos ângulos notáveis. Beleza? Primeira questão, vamos fazer de uma em uma. Primeira questão, eu estou trazendo aqui dois triângulos retângulos e quero que vocês determinem a medida dos valores desconhecidos, x e y. No primeiro, eu apenas forneço para vocês a hipotenusa, 10 centímetros e um ângulo agudo. E no segundo, eu forneço um cateto, uma hipotenusa, e esse cateto é particularmente oposto ao ângulo que eu quero determinar. Beleza? Vamos lá. E aí, meu povo, voltamos para mais uma aula. Agora para a prática, para fazer algumas aplicações sobre triângulo retângulo. Beleza? Olha só. Na primeira questão, que a gente acabou de ler o enunciado, eu tenho dois triângulos para determinar o valor das medidas desconhecidas, o valor de x e de y nessas duas situações. Basicamente, quando eu trabalho, pelo menos em nível de aplicação de triângulo retângulo com o primeiro ano do ensino médio, eu não vejo muito a abordagem das três razões, secante, cossecante e cotangente. Apenas conhecer seno, cosseno e tangente basta para mim. Eu vi com vocês as 6, porque no círculo trigonométrico nós vamos ver as 6, tá? Nos será necessário as 6. Mas, em nível dessas questões que nós vamos ver aqui, com as três primeiras nós conseguimos resolver, ok? A não ser que eu peça, determine a secante, a cossecante, enfim, se liga. Olha só, na primeira questão, eu tenho esse triângulo retângulo, e qual é a ideia? Eu devo identificar quais são os elementos que eu tenho e a partir daí ver que relação ou que razão é mais adequada, tá? Se liga, eu tenho aqui a medida y, que representa, em relação ao único ângulo agudo, porque eu vou usar a razão trigonométrica com ângulos agudos, o ângulo agudo único que eu tenho é de 60 graus. O y é o que em relação a esse ângulo? A medida do cateto oposto. O x é o que em relação a esse ângulo? A medida do cateto adjacente. E o 10, independente do ângulo, é a minha hipotenusa. Beleza? Olha só. Então, eu não vou conseguir encontrar o x e o y ao mesmo tempo. É interessante que eu encontre um e depois encontre o outro. Existem algumas possibilidades para determinar isso. Um caminho, por exemplo, eu posso primeiro encontrar o y, vou encontrar o y primeiro, tá? Ou encontrar o x, tanto faz. Vou encontrar o y. Se liga. Eu vou encontrar o y e posso usar o valor 10. O que é o valor 10? A hipotenusa, a medida da hipotenusa. O que é o valor y? O cateto oposto. Isso em relação ao ângulo de 60. O que lembra cateto oposto e hipotenusa? Seno, meu povo. Então eu vou dizer que o seno de 60 graus é o que? De cateto oposto, perdão, que é o y, a medida, sobre hipotenusa. Lembrando que é medida, tá? Bom, eu sei que seno de 60 graus, a gente acabou de ver na aula passada, vale o quê? Raiz de 3 sobre 2. Então, isso implica que é raiz de 3 sobre 2 igual a y sobre 10. Portanto, multiplicando em cruz, propriedade de proporção, tá? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que 2y é igual ao que? 10 vezes a raiz de 3. Ou seja, a medida y será o que? Desce dividindo 2, está multiplicando, desce dividindo 5 vezes a raiz de 3. Qual é a unidade de medida? Centímetro. Tem unidade de medida, não esquece de colocar, tá? Isso aqui é a resolução da letra A. Achei o y, posso achar o x de maneira similar, tá? Se liga, inclusive sem usar esse y, ok? Só com o 10 eu posso achar o x também, ok? Mas se eu quero achar só com 10 e com um ângulo de 60, o que é que eu tenho? 10 ainda é a hipotenusa, x é o que desse ângulo de 60? A medida do cateto adjacente, em relação ao ângulo de 60. Então eu vou usar cateto adjacente e hipotenusa, lembro de que? Cosseno. Cosseno de 60 será o que? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cosseno de 60? Pela tabelinha que a gente viu na aula passada, vai lá e pesca, meio, tá? Então, meio é igual a x sobre 10. Portanto, com propriedade de proporção,
2 vezes x é igual a 10 vezes 1. Ou seja, x é igual a 5. O quê? Centímetros. Beleza? Ok. Então agora vamos resolver a letra B. De forma similar, porém com um detalhezinho a mais, que agora a variável a descobrir, ela está aqui no cateto, que é o valor do x, mas também está no valor do ângulo. Eu agora vou determinar ângulo. Isso é bom. Vamos pensar um pouquinho, tá? Então, vou até fazer aqui em cima. Vou aproveitar o espaçozinho, fazer aqui em cima, para não precisar apagar. Olha só. Vou descobrir primeiro, eu posso descobrir o x, porque eu tenho duas medidas e eu posso obter o x. Eu posso usar o teorema de Pitágoras para descobrir o x. Ou eu posso primeiro descobrir o y com essas duas medidas, isso aqui, e depois descobrir o x. O que é que vocês querem? Vocês não podem me responder. O que é que eu quero? Eu vou usar o teorema de Pitágoras para a gente lembrar que a gente pode estar usando ele também, tá? O que é que diz o teorema de Pitágoras? Que 8 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado. Né? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Isso implica que 64 é igual a 16 mais x ao quadrado. Portanto, x ao quadrado é igual a 64 menos 16, 48, né, meu povo? Bom, x então é a raiz quadrada de 48. Bom, raiz quadrada de 48, eu não tinha falado nisso, mas é até bom, eu posso dar uma simplificada nela. Para quem não lembra, ó, posso pegar 48 e fatorar. Dividindo por 2 dá 24, dividindo por 2 dá 12, dividindo por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Ou seja, isso é 2 elevado a 4, ó, vezes 3. Então, isso aqui é 2 elevado a 4 vezes 3, que vai dar 2 elevado a 4, dá para sair da raiz quadrada, porque isso aqui eu posso dividir o expoente por esse índice. Aí é uma aula de raiz, a gente fala mais disso, tá? São propriedades de potência. Inclusive, quando tivermos função exponencial na aula de funções reais, vamos falar disso. Então, ó, 2 à quarta sai da raiz, 2 ao quadrado, o 3 fica na raiz. Então, x vale o quê? 4 raiz de 3 centímetros. Vixe, que trabalho, Celso. Olha só, a gente poderia ter feito isso usando as relações métricas, ou, perdão, trigonométricas. Mas antes eu precisaria achar o y, para saber o ângulo. Vamos achar o y? Olha só, vou achar aqui embaixo o y. Letra B. Esse y, esse 4 e esse 8, que são valores do cateto oposto a esse ângulo y e da hipotenusa. Bom, cateto oposto e hipotenusa lembra de quê, meu povo? Seno. Então, seno de algum ângulo y equivale ao quê? Cateto oposto 4 sobre hipotenusa 8. Medida, tá? 4 sobre 8 dá para simplificar, equivale a meio. Aí, qual é o meu raciocínio? Seno de alguém deu meio. Quem é esse alguém? Significa que esse alguém equivale a 30 graus, pela tabelinha básica, tá? É um ângulo notável. Seno de 30 graus aqui é meio, tá? Então, depois que eu achasse esse ângulo, eu poderia achar o x, por exemplo, desse jeito, ó. Vou até escrever de outra cor. Isso já sei que é 30. Então, x é um cateto adjacente. Pegando a hipotenusa, eu poderia usar o cosseno de 30 e dizer que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Quanto é cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Fazer mais rapidinho. Igual a x sobre 8. Isso implica, multiplicando em cruz, inclusive eu já podia simplificar aqui, mas enfim, 2x é igual a 8 raiz de 3. Isso implica que x é 4 raiz de 3. Bem mais rapidinho, né? São as opções. Você pode usar várias opções para resolver uma mesma questão, tá? Centímetros. Ok? Fechamos essa primeira questão e vamos lá para a próxima. Se liga. Continuando, pessoal, vamos agora resolver uma situação problema que indica o seguinte. Um recipiente com forma de bloco retangular, com 18 centímetros de altura, foi tombado como mostra a figura. Tá? Aqui é a situação. Determinar a altura aproximada H entre o solo e o nível da água contida no recipiente tombado. Beleza? Bora lá.
E aí, meu povo, vamos para a segunda questão agora. Ó, a segunda questão trata de uma aplicação que fala de um tanque, né, em forma de um paralelepípedo, que foi tombado. Então ele inclinou um pouco, tá? De tal forma que essa inclinação é de 30 graus aqui para o tanque, né, em relação ao Sol. Mas tem outra inclinação também aparecendo aí, tá? A gente vai discutir daqui a pouco. Então, a partir daí, eu quero saber essa altura que acontece nesse momento de inclinação do tanque, dada pela figura da questão, ok? Beleza. Aqui é uma situação que a gente pode aplicar trigonometria no triângulo retângulo. Por quê? Vocês conseguem enxergar aí um triângulo retângulo? Eu sim. Olha só. Eu tenho aqui a altura, forma 90 graus, e isso aqui é um triângulo retângulo, tá? Se aqui é 90, aqui também é 90, tudo é 180. Aqui são ângulos suplementares, tá? Que juntos formam 180. Assim como tem os complementares, tem os suplementares. Então, beleza. Aqui, eu preciso trazer as minhas informações para o triângulo. Se aqui é um retângulo, tá? Eu sei que essa medida é igual a essa daqui. Então aqui também mede 18 centímetros, tá? Que é a hipotenusa do meu triângulo retângulo, ok? Bom, se aqui é um ângulo de 30 graus e aqui é um retângulo, aqui mede 90 graus. Como tudo aqui é 180 graus, 30 mais 90 dá 120. Fica faltando quanto para 180? Aqui tudo é 180. Vai ficar faltando quanto para 180, galera? 60, tá? 90 mais 90, 180. Beleza? Bom, agora tá bonitinho. Eu vou até destacar aqui o meu triângulo, né? Aqui é o H que eu quero descobrir, aqui é 18 centímetros, aqui é 60 graus. Pronto, simples. Olha só, agora é só pensar qual é a melhor razão trigonométrica que eu posso utilizar. O que é que lembra isso? Eu tenho o H em relação a esse ângulo é o quê? Cateto oposto. E aqui é o quê? Hipotenusa. Bom, o que é que lembra cateto oposto e hipotenusa? Seno e também lembra o quê? Cossecante. Mas não precisa, como eu falei no primeiro exemplo, ficar usando cossecante aqui, tá? Seno é mais prático em relação a valores, inclusive, tá? Dos ângulos. Então, vou usar o seno. Seno de 60 graus é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto mede o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. É o valor do seno de 60 graus. Tá? Então, isso aqui é raiz de 3 sobre 2, igual a h sobre 18. Eu posso multiplicar em cruz, tá? Antes dá para simplificar aqui, ó. Uma proporção eu posso simplificar na horizontal ou na vertical. Não tinha feito, mas é bom a gente se acostumar a fazer, para poupar tempo no processo. Olha só, então, multiplicando em cruz, raiz de 3 vezes 9, h vezes 1. h, então, é 9 vezes raiz de 3. Bom, ele pede um valor aproximado para a altura. Então, sugere que você deva trocar o valor aproximado da raiz de 3. Porque raiz de 3 é um número irracional, não é exato. Raiz de 3 aproximadamente é 1,7. Tá? Não sei com quantas casas decimais ele quer, não falou. 9 vezes 1,7, péssimo de conta que eu sou. Deixa eu armar a continha aqui, que estou com preguiça de pegar a calculadora. 63, 50, 9, 15, né? Pronto, décima casa. 15,3 o que? Centímetros. Então essa é a medida aproximada da altura com uma casa decimal. Se você quiser com mais casas, você coloca, né? Para dar uma aproximação melhor. Beleza? Se liga, bora para o último exemplo, para a última questão. Último exercício da nossa aula. Uma escada de 3 metros de comprimento está apoiada no alto de um muro, formando um ângulo de 60 graus com o chão. Calcule a distância, faltou o acento circunflexo aqui, do muro até a base da escada e a altura aproximada do muro. Beleza? Vamos para o quadro. Então, meu povo querido, vamos para a última questão, nosso último problema, a terceira questão, tá? Fala de uma escada que está encostada no muro. Essa escada tem 3 metros e forma 60 graus com o chão, tá? Então a gente esboça a situação para compreender melhor.
eu tenho um muro, supõe-se que o muro está retinho, com ângulo de 90 graus, foi construído por um bom engenheiro, enfim, né? Projetado, não construído, enfim. Olha só, eu tenho a escada, essa escada tem 3 metros de comprimento e forma 60 graus com o chão. Aqui é o chão, tá? Beleza. Aqui eu tenho uma situação que eu vejo claramente um triângulo retângulo e eu quero descobrir a distância da escada até o muro, tá? Da ponta da escada, do chão, né? Que ela toca o chão até o muro. Eu vou chamar esse valor de x e quer saber o tamanho do muro, que eu vou chamar de y, beleza? Então, fizemos uma questão similar, que foi a primeira. Aqui só mudou que aplicou-se, tá? Num problema. Bom, eu posso usar relações e encontrar o valor de x facilmente, as razões trigonométricas. Y em relação a esse 60 é o que? Cateto oposto. X é o que? Cateto adjacente, tá? Eu posso mexer nos dois separadamente sem precisar um do outro. Mas também poderia, tendo um, achar o outro com Pitágoras e aí vai, tá? Mas eu vou fazer separadamente. Pensando em y primeiro, a altura do muro, seno de 60 é igual ao que? Cateto oposto sobre hipotenusa, mede 3. Seno de 60 equivale ao que? Raiz de 3 sobre 2. Então, isso vai ser y sobre 3. Não dá para simplificar. 2y é igual a raiz de 3. Isso implica que y é assim, faltou multiplicar por 3 aqui. Se liga. É 3 sobre 2, raiz de 3. Isso aqui eu vou deixar, não vou multiplicar. Vocês têm calculadora, vocês podem fazer aí, tá? Aí vão achar um valor aproximado, que é o que ele está pedindo. Aqui a gente sabe que é 1,7 vezes 1,5. Multiplicar aí 1,7 vezes 1,5. Estou com preguiça de montar a continha de multiplicar aqui, tá? Então isso daqui é exatamente isso, tá? Mas ele quer o valor aproximado que vocês vão descobrir aí em casa, beleza? Olha só, para encontrar a distância do chão, né, onde a escada toca até o muro, eu vou usar o cosseno, ok? Então, cosseno de 60 graus, por quê? Porque isso é um cateto adjacente e eu tenho a hipotenusa. Então, cosseno de 60 graus, cateto adjacente sobre hipotenusa, a medida, tá? Sempre frisando. Não é o cateto, é a medida do cateto. Isso implica o que é cosseno de 60 graus? Meio, tá? Beleza. Então, meio x sobre 3, multiplicando em cruz, 2x é igual a 3, automaticamente x é 1,5, que é 3 dividido por 2 metros. Essa é a minha distância. É outra aproximada, vocês ficaram de calcular, de achar aí com a calculadora de vocês em casa. Tá? Multiplicando 1,5 por 1,7 aproximadamente. Ok? Beleza, a gente vai encerrar por aqui. Aí na próxima aula a gente ainda faz alguns probleminhas de trigonometria no triângulo retângulo, para quase fechar o conteúdo inicial de trigonometria e depois vermos no ciclo trigonométrico. Valeu, um abraço, curte, compartilha e se inscreve se não fez. Tchau!